Vasco da Gama, 4 vezes campeão do Campeonato Brasileiro, 1 vez campeão da Copa do Brasil e 1 vez campeão da Libertadores da América. Isso tudo aconteceu num passado um pouco distante, mas a história recente do Vasco não é tão boa assim. O time foi rebaixado 4 vezes recentemente, brigando todo ano para não cair no Campeonato Brasileiro, suspensão do contrato com a SAF e muitos outros problemas cercam o Vasco da Gama nos últimos anos, e o Vasco precisa de uma reconstrução, e é isso que vamos fazer no vídeo de hoje. Fala, tropinha, beleza? No vídeo de hoje, finalmente vamos fazer a reconstrução com o Vasco da Gama aqui no canal, aqui no Soccer Manager 2025. Atualmente o time do Vasco da Gama não tá numa situação tão ruim no Brasileirão, eles estão no meio da tabela na 10ª colocação, cara, mas é nítido que o Vasco precisa de uma reconstrução, porque seus últimos anos não estão sendo fáceis. Então vamos embora para essa reconstrução do Vasco aqui no SM25, mas antes de tudo, claro, fortalece no like, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, galera, para eu continuar trazendo mais vídeos insanos aqui no canal Guilherme XP. E claro, não esquece de se tornar membro do canal para ter benefícios como, por exemplo, assistir esse vídeo aqui antes que todo mundo. Então é isso aí, família, vambora para a reconstrução do Vasco. Pronto, galera, já tô aqui no modo carreira com o Vasco da Gama, cara, a partir de diante vamos fazer aí essa reconstrução. Mas antes disso, tem que falar os objetivos desse reconstruindo para vocês. O primeiro objetivo é terminar esse reconstruindo com mais de 50 milhões em caixa aqui na equipe do Vasco da Gama. O segundo objetivo é vencer tudo em no máximo 4 temporadas. Então vamos ter 4 temporadas para vencer Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também a Libertadores da América. E o terceiro e último objetivo é colocar o valor total da equipe do Vasco da Gama em mais de 150 milhões ao final do reconstruindo. De momento, o valor total aqui da equipe do Vasco é de 108 milhões e meio no Soccer Manager 2025. Então esses vão ser o objetivo, galera, vamos em busca aí da reconstrução do Vasco aqui no SM. Show de bola, rapaziada, vamos começar aqui e primeiramente, cara, eu já coloquei aqui as instalações para darem uma atualizada, cara. Vindo aqui na zona do clube, vocês podem ver que eu já coloquei aqui para atualizar para o nível 4 e vai ser concluído aí no dia 11 de março de 2024. Claro, ao longo da série, né, ao longo das temporadas, vou atualizando aqui para vocês. E eu também vou fazer isso aqui na academia, galera, vou atualizar para o nível 4. Vamos pagar aí um pouco menos de 5 milhões para fazer esse upgrade, mas com certeza vai valer a pena. Então, galera, esse é o time do Vasco, cara, tá bem atualizado, tá tudo certinho e eu tenho que definir aqui uma tática, cara, que dê certo nesse time do Vasco da Gama. O time não é tão ruim assim, mas também não é um dos melhores. Dá pra mexer aqui, dá pra melhorar logo nessa primeira temporada, já que temos aí 13 milhões em caixa. Então vamos começar isso, vamos definir a tática e também começar a contratar alguns jogadores. Pronto, galera, já defini aqui a tática que vamos usar nesse reconstruindo com o Vasco da Gama. Vai ser a tática invencível do SM25. Se você quiser ver essa tática, eu vou deixar em cima no card. Essa tática realmente é muito boa, funciona muito bem desde o SM24. É uma das melhores que eu já testei aqui também no Soccer Manager. Então vamos lá, galera, fazer a primeira contratação aqui por Vasco da Gama. Serge Aurier é um jogador da Costa do Marfim, tá sem contrato aqui no SM25, mas ele tem 78 de overall, 31 anos de idade, tá sem contrato aqui no SM25. Vamos aqui nas ações e oferecer o contrato para ele. Vai ser jogador-chave, 4 anos no contrato e 35 mil por semana. Tá, então, família, primeira contratação do Vasco para esse reconstruindo. A segunda contratação vai ser Maxi Gomes, uruguaio, 76 de overall, também tá sem contrato aqui no SM25, o jogador referência, centroavante, vai chegar pro lugar do Verratti, cara, que aqui no SM tem um overall muito baixo. Então vamos lá fazer a contratação aí desse jogador, cara, que vai agregar demais na nossa equipe. Vai ser jogador da equipe A, 4 anos no contrato e 33 mil por semana. Então tá aí mais uma contratação da equipe do Vasco. E assim ficou a equipe titular, rapaziada, melhorou bastante aí com a chegada desses dois jogadores. E esse vai ser o time da temporada, rapaziada, não vou contratar mais ninguém aqui. Vamos assim e agora vou simular até o final da primeira temporada, galera. Vou jogar aqui todas as partidas e logo volto aí com vocês para mostrar a primeira temporada desse reconstruindo com o Vasco da Gama aqui no Soccer Manager 2025. O livro tutorial do SM25 foi lançado para vocês, galera. A loja tá aí no primeiro link da descrição, rapaziada, passa lá e utilizando o cupom GUIXP30, você tem 30% de desconto em qualquer produto da loja. O livro tá sensacional, galera. Eu que fiz do zero com as melhores dicas e os melhores segredos para você descobrir. Então não perde essa oportunidade, galera. Passa lá e já garanta o seu livro tutorial do SM25. Pronto, galera. Voltei, simulei aqui esse primeiro ano. Vamos ver o que aconteceu nessa temporada com o Vasco. Aqui no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro foi o grande campeão com 79 pontos. Segundo o Palmeiras com 76. Botafogo ficou em terceiro com
75, o quarto foi o Fluminense com 72 e o Vasco da Gama ficou em quinto colocado, galera, com 70 pontos, então conseguimos uma vaga aí na Libertadores da próxima temporada, né, do ano que vem. E o G6 aqui foi completado com o Flamengo com 69 pontos. Aqui no Z4, Atlético Goianiense, Vitória, Juventude e Cuiabá caíram para a Série B. O grande artilheiro foi o Germancano do Fluminense com 41 gols e o melhor nas assistências aqui foi o Rafael Veiga do Palmeiras com 20 passes para gol no Campeonato Brasileiro. Vocês gostam de ver, né, aqui na Série B, o Santos foi o grande campeão, o segundo Goiás, terceiro Coritiba e o quarto foi o Ceará. Esses 4 times subiram para a Série A do ano que vem. Vamos aí agora para a Copa do Brasil. Na primeira rodada pegamos o Confiança, vencemos por 2-0. Nessa primeira fase é jogo único, então avançamos. Na segunda rodada veio o São Bernardo. No primeiro jogo 3-0 Vasco da Gama e no jogo da volta ficou empatado 0-0. Avançamos para a terceira fase da Copa do Brasil, onde pegamos aí o ABC, galera. No primeiro jogo mais uma grande vitória, 3-0 na nossa casa e na volta outra goleada, 5-0 Vasco da Gama, 8-0 no agregado. Chegamos aí às oitavas de finais, que é onde começa a complicar, rapaziada. Vem times aí da Libertadores, pegamos o Fluminense, né, clássico carioca. No primeiro jogo 3-0 Vasco, grande vitória. Na volta foi empate, 1-1 São Januário, 4-1 no agregado pro Vasco da Gama. Chegamos às quartas de finais, onde veio aí um adversário bem tranquilo que foi o Criciúma, né? No primeiro jogo mais uma vitória do Vasco na Copa do Brasil, 2-0 pra cima deles e na volta, rapaziada, foi empate fora de casa, 0-0. Avançamos pelo agregado mais uma vez. E aí foi semifinal, pegamos o Palmeiras no primeiro jogo fora de casa, gol do Rafael Veiga no final da partida que deu a vitória para o Palmeiras. Mas na volta, de forma emocionante, o Vasco consegue virar 2-0 com 2 gols aí da nossa contratação para essa temporada. 2 gols do Maxi Gomes, um aos 61 e o outro aos 98 minutos. No último lance da partida, ele foi lá, fez o gol da vitória, o gol da virada do Vasco da Gama e chegamos à grande final da Copa do Brasil. De forma emocionante, galera. Vamos pegar aí o Flamengo, que passou pelo Fortaleza. No primeiro jogo foi 5-1 e na volta 3-0 para o Flamengo em cima deles. Então, na final da Copa do Brasil, no primeiro jogo no Maracanã, 2-0 Vasco, gols aí de Menezes e também de Payet, dando a vitória para o nosso time. E na volta, cara, inacreditável, 3-0 Vasco da Gama, que vitória com V maiúsculo para cima do Flamengo, 5-0 no agregado. Vasco campeão de forma inesperada aqui da Copa do Brasil de 2024. Sendo sincero, galera, nem eu esperava isso, mas conseguimos aí ser campeão para cima do Flamengo na Copa do Brasil nessa primeira temporada. O Vasco não estava em nenhuma competição internacional, né? Na Libertadores, final entre Flamengo e River Plate. O River Plate foi campeão, 1-0 gol do Borja. E na Copa Sul-Americana, final entre Boca Juniors e Internacional, o Boca venceu 2-1 para cima do Inter e se sagrou aí grande campeão na Copa Sul-Americana. Vamos ver aí os artilheiros do Vasco nessa primeira temporada. Na terceira posição temos aqui Dimitri Payet, galera, o francês, 79 de overall. Em 45 jogos na temporada, 4 vindo do banco, ele marcou 15 gols aqui com o Vasco nessa primeira temporada. Na segunda colocação foi o Jean Menezes, chileno, 77 overall. Em 43 jogos, galera, ele marcou 19 gols, ajudou demais aí a nossa equipe. E claro, o top 1 grande artilheiro do Vasco nessa temporada foi o Maxi Gomes, uruguaio, 76 de overall. Foi a grande contratação, né, nessa temporada, 47 partidas para ele e 25 gols, galera. Foi o grande artilheiro no Vasco nessa primeira temporada. Então aqui ficamos com 55% de aproveitamento, né, nessa temporada de vitórias. Foram 51 partidas, 28 vitórias, 16 empates e 7 derrotas. No total, ficamos aí com o título da Copa do Brasil para cima do nosso maior rival, que é o Flamengo. Então tá aí, esses foram os resultados aí da primeira temporada. Vamos agora para 2025, a segunda temporada com o Vasco aqui no Reconstruindo. Show de bola, rapaziada, voltamos aqui nessa segunda temporada do Reconstruindo. Nas instalações, estamos aí no nível 7 da zona do clube, rapaziada, já indo para o nível 8. Nessa segunda temporada mesmo, já devo chegar no nível 10. E aqui na academia estamos no nível 6, rapaziada, indo para o nível 7. Então vamos fazer o upgrade aqui também, né, aos poucos, para conseguir jovens promessas e vender para conseguir mais dinheiro. Começando essa segunda temporada aí com 117 milhões no valor total do Vasco da Gama, né? Lembrando que um dos objetivos nosso é ultrapassar aí, né, chegar até 150 milhões no valor total da equipe. E eu tenho uma notícia, né, o Verratti acabou de se aposentar aqui nessa segunda temporada, então perdemos esse grande jogador. O time do Vasco não tá tão ruim não, rapaziada, já tá um time mais aceitável pro início, né, dessa segunda temporada, mas claro, precisamos de contratações específicas, né, em cada posição para melhorar ainda mais. Então vamos lá,
lá para as contratações dessa segunda temporada. E o primeiro reforço, cara, vai ser um jogador do Vasco da Gama. Luca Aureliano tá emprestado aí para o Cincinnati dos Estados Unidos, então eu vou fazer isso, eu vou tirar ele aqui desse empréstimo, rapaziada, vou terminar o empréstimo e ele vai voltar aí para nossa equipe. Vai ser muito importante aqui para nós nessa segunda temporada, e o bom, ó, que ele já tem 100% de química com a equipe do Vasco. Então vai ser um jogador muito importante. Uma boa equipe, rapaziada, precisa de um bom goleiro. Então vamos tentar aqui a contratação do João Paulo, goleiro do Santos, 77 de overall, 29 anos, 7 milhões no seu valor. Vamos fazer aqui a proposta para ele. Vamos começar mandando aí 8 milhões. Eles não aceitaram, vamos mandar 10 agora. Não aceitaram também, rapaziada, vamos mandar logo 13 milhões para tentar fechar a contratação dele. E boa, rapaziada, o Santos aceitou 13 milhões pelo João Paulo. Então agora vamos negociar aqui o contrato, jogador-chave, 3 anos no contrato, 33 mil por semana. Boa, tá então primeira contratação da segunda temporada. Vamos tentar a contratação desse zagueiro aqui, Alexandro Ribeiro, que é do Lille, 79 de overall, cara, zagueiro bom, 25 anos de idade apenas. Então vamos lá fazer a proposta para ele. Vamos ter que gastar bastante dinheiro aqui nesse jogador, mas com certeza vai elevar o nosso patamar aqui. Começando aí com 15 milhões, não aceitaram, vão mandar 17 milhões agora. E boa, o Lille aceitou em 17 milhões. Vai ser jogador-chave, 3 anos no contrato e 45 mil por semana. Boa, rapaziada, mais uma contratação do Vasco. Pronto, galera, chegamos aqui no dia 11 de fevereiro, já terminou aqui a janela de transferências, sobrou aí 16 milhões no cofre do Vasco da Gama, e essa vai ser a nossa equipe titular aí para essa segunda temporada. Fizemos aí algumas vendas, duas principais contratações aí, né, o goleiro João Paulo e o zagueiro aqui, Alexandro. Então vamos lá simular essa segunda temporada, rapaziada, e logo volto aí para mostrar para vocês o que aconteceu nesse ano de 2025 no Vasco. Já vencemos a Copa do Brasil na temporada passada, agora só falta o Campeonato Brasileiro e também a Copa Libertadores da América, e é isso que vamos buscar. Vambora para a segunda temporada. Pronto, família, fizemos aqui toda a temporada, vamos ver agora o que aconteceu. Tá aí, família, essa é a tabela do Brasileirão, o Flamengo campeão com 90 pontos, galera. Segundo colocado foi o Atlético Mineiro com 79 e o Vasco fica na terceira colocação com 78 pontos. Cara, o Flamengo foi disparado o melhor time aí, cara, jogou demais, não teve como brigar com eles, mas brigamos ali bem, né, pela segunda colocação até a última rodada, mas acabamos ficando aí em terceiro colocado, garantido de novo na Libertadores do ano que vem. Uma boa temporada aqui no Campeonato Brasileiro. Na temporada passada ficamos na quinta posição. Aqui no Z4 caíram Goiás, Atlético Paranaense, Criciúma e o Ceará. E o grande artilheiro não poderia ser outro, né? Pedro do Flamengo foi o artilheiro do Brasileirão, 37 gols em 32 partidas. E o grande garçom foi o Arrascaeta do Flamengo também, em 29 partidas ele deu 15 passes para gol no Campeonato Brasileiro. E aqui na Série B o Cuiabá foi o grande campeão com 94 pontos, Vitória segundo, terceiro América Mineiro e quarto Sport Recife. Na Copa do Brasil entramos nas oitavas finais, pegando aí o Atlético Goianiense. No primeiro jogo 1-0 para o Vasco da Gama e na volta mais uma vitória, 2-0, galera, 3-0 no agregado, avançamos para as quartas de finais. Onde tivemos clássico, veio aí o Botafogo. No primeiro jogo perdemos em casa, galera, 1-0 para o Fogão, mas na volta fizemos uma virada incrível, 4-2 Vasco da Gama para cima do Botafogo, virada espetacular e avançamos de fase na Copa do Brasil, 4-3 no agregado. Na semifinal pegamos o Palmeiras e no primeiro jogo no Allianz Parque, 1-0 para eles, gol do Gabriel Menino. E de novo, cara, no jogo da volta na nossa casa, 4-1 para o Vasco, goleada, e eliminamos o Palmeiras da Copa do Brasil. Estamos na grande final. Vamos para a final novamente, cara, e a final vai ser justamente de novo contra o Flamengo, que passou pelo Grêmio, 5-1 no primeiro jogo e 4-0 no segundo jogo. Será que o Flamengo vai fazer a revanche ou será que o Vasco vai conseguir o bicampeonato? Vamos descobrir agora. Rapaziada, eu acho que vocês já devem saber o que aconteceu. No primeiro jogo, 3-0 Vasco pra cima do Flamengo, cara. Vitória com V maiúsculo, grande goleada, 3-0 para o Vascão. E no jogo da volta foi só segurar para garantir o título aí da Copa do Brasil, bicampeonato seguido. A partida terminou 0-0 e o Vasco se sagrou aí campeão da Copa do Brasil pra cima do Flamengo novamente. Então tá aí 2025, Vasco da Gama campeão da Copa do Brasil de novo, igual na
temporada passada. Na Copa Libertadores da América, ficamos aqui no grupo D, Vasco passou em primeiro colocado com 15 pontos, Talheres passou segundo com 10 pontos. O terceiro foi o Independente Santa Fé da Colômbia e o quarto aqui foi o Montevideo Wanderers do Uruguai. Nas oitavas de finais pegamos o Lanús da Argentina e no primeiro jogo fora de casa 3-0 pro Vasco. E na volta na nossa casa, vitória magra 1-0 gol do Payet. Nas quartas de finais teve confronto brasileiro, pegamos o Atlético Mineiro e no primeiro jogo logo metemos 4-1 família. E na volta fora de casa mais uma vitória 1-0 para o Vasco da Gama, eliminando o Atlético Mineiro. Na semifinal veio o Internacional, galera. No primeiro jogo no Beira-Rio 0-0, terminou empatado, vamos decidir agora na nossa casa. E claro, veio a vitória com gol aos 96 minutos, cara, foi heróica essa partida. Gol do zagueiro João Vitor, que deu a classificação do Vasco aí para a grande final da Libertadores. E vamos pegar aí o River Plate, que passou pelo Palmeiras no agregado de 8-2. Então vamos lá, família, para essa grande final da Libertadores. Vou deixar passando aí os melhores momentos para vocês. Vamos ver quem será o grande campeão, River Plate ou Vasco da Gama. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play like... Contra o River Plate, sensacional. Cara, vitória do Vasco, vocês viram aí 2-0 pra cima do River Plate, campeão da Libertadores, cara. Gols aí do Orelhano e também do Maxi Gomes. O grande artilheiro aqui da Libertadores foi o Miguel Borja do River Plate com 19 gols. E aqui na Sul-Americana, final entre São Paulo e Atlético Paranaense, o São Paulo passou o carro por cima 5-1 na final e foi o grande campeão aí da Copa Sul-Americana. E ao final dessa temporada, galera, perdemos 5 jogadores. O primeiro deles foi o Kehler, que voltou de empréstimo para o Internacional. Robert Rojas também saiu aí do Vasco, né, galera? Voltou para o River Plate. David Correia, nosso ponta esquerda, também voltou para o Inter. Emerson Rodrigues evoluiu bem na nossa equipe, rapaziada, mas vai voltar para os Estados Unidos, vai voltar para o Inter Miami. E o último jogador que saiu foi o Felipe Coutinho, galera, 33 anos, 81 de overall, vai voltar para o Aston Villa. Mas na próxima temporada vamos em busca da contratação dele novamente para ele terminar a carreira aqui no Vasco da Gama. Então, galera, já que eu perdi aí o Felipe Coutinho, né, acabou o empréstimo dele, eu vou tentar contratar ele aqui antes que termine a temporada. Vai que ele renove o contrato com o Aston Villa ou seja vendido para outro time, e eu não quero isso, então vamos garantir logo aqui a contratação do Felipe Coutinho de volta para o Vasco da Gama em definitivo. Primeira proposta aqui, vou mandar 4 milhões, não aceitaram, eu vou mandar agora 5 milhões e meio. E agora sim o Aston Villa aceitou a proposta. Então vamos negociar aqui com o Felipe Coutinho, jogador-chave, 2 anos no contrato e 52 mil por semana, galera. Tá, então o Felipe Coutinho vai permanecer no Vasco da Gama em definitivo até o final da sua carreira. Boa, é isso aí que eu queria, rapaziada. Então na próxima temporada a gente contrata aí os outros jogadores para firmar o nosso elenco. Mas agora eu vou mostrar para vocês os artilheiros do Vasco da Gama nessa segunda temporada. No top 3, Jean Menezes, o chileno, 77 de overall, cara, ele marcou aí 24 partidas, 16 vindo do banco, né? E foram 12 gols para ele. Em segundo lugar, Maxi Gomes, cara, nosso centroavante, em 52 partidas, 6 vindo do banco, ele marcou 22 gols. E o grande artilheiro do Vasco, cara, foi o Luca Orelhano. 80 de overall, 25 anos, família, que voltou de empréstimo aí do Cincinnati, se eu não me engano.
dos Estados Unidos, cara, ele voltou para nossa equipe em 49 jogos, 8 vindo do banco de reservas, ele marcou 46 gols. E claro, foi o grande artilheiro aí do Vasco da Gama nessa temporada, ajudando demais nas conquistas do título da Libertadores e também da Copa do Brasil. Nessa segunda temporada, ficamos aqui com 68% de aproveitamento, foram 59 jogos, 40 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, mas conquistamos aí 2 títulos, o bicampeonato da Copa do Brasil e também a Copa Libertadores da América. Então, claro, essa temporada foi muito melhor que a temporada passada, rapaziada, conseguimos aí a Libertadores. Então, para concluir o objetivo, cara, só falta o Campeonato Brasileiro que vamos em busca na terceira temporada. Então vamos iniciar agora a terceira temporada aqui no Vasco da Gama, nesse Reconstruindo. Vambora! Show de bola, galera! Chegamos aqui na terceira temporada com o Vasco da Gama e por enquanto aqui esse é o time, praticamente aí a base do Vasco ficou para essa terceira temporada. Mas claro, precisamos de contratações aí para conseguir o último objetivo, que é ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, cara, vamos em busca aí dessas contratações. E a primeira dessa terceira temporada vai ser Jefferson Soteldo, venezuelano, o cara tava no Grêmio, mas foi aí pro Santos, terminou seu contrato e não renovou, agora tá sem time aqui. Vai chegar para ser jogador-chave, 4 anos no contrato e 37 mil por semana, tá? Então, galera, Soteldo é a nova contratação do Vasco da Gama. Vamos fechar a contratação também aqui do Maicon, galera, que tava no Corinthians e terminou o seu contrato, vai ser jogador-chave também, 4 anos no contrato e 46 mil por semana, família. Essas são as contratações que vão mudar o patamar do Vasco aqui nessa terceira temporada. Vamos tentar também a contratação aqui do Piquerez do Palmeiras para lateral esquerda. Esse jogador vai ser um pouquinho caro, rapaziada, mas vamos abrir aqui os cofres para a contratação desse jogador. Começando aí com 16 milhões. O Palmeiras não aceitou, vou mandar logo 20, cara. Não aceitou novamente 20 milhões, cara. Vou mandar então 26 milhões aqui pro Piquerez. E boa, o Palmeiras aceitou, galera, então vamos negociar aqui o contrato. Jogador-chave, 3 anos e 60 mil por semana. O time do Vasco tá ficando muito bom. Galera, e chegou proposta aqui pelo Maxi Gomes, galera, do Flamengo, mano. Não sei se eu vendo ou não. Nossa, que dúvida cruel, velho. Mas é pro Flamengo, eu acho que eu não vou vender, então vou encerrar esse contrato aqui. Rapaziada, aqui nas instalações já chegamos no nível 10 da zona do clube aqui no Vasco, cara. Então concluímos esse objetivo aí também, né? Que é sempre bom você atualizar até o nível 10. E aqui na academia estamos no nível 9. Para atualizar para o nível 10 são 15 milhões e meio. Se sobrar dinheiro, eu confirmo aqui e atualizo para o nível 10. Mas se não sobrar, eu vou deixar terminar assim mesmo aqui no nível 9. Vamos ver o que vai acontecer. Até porque esse aí é o time da temporada por enquanto, só falta um lateral direito aqui para nossa reserva. E vamos atrás aí do Gilberto, jogador do Bahia, 79 de overall, 32 anos, galera, mas é um bom jogador aqui para chegar na equipe do Vasco. Querem proposta acima de 5 milhões, cara. Como estamos com bastante dinheiro, cara, vamos meter aqui 7 milhões, vamos ver o que o Bahia fala. Não aceitaram ainda, vamos mandar 8 milhões agora. Não aceitaram também, vamos fechar em 10, cara. Vamos, Bahia, aceita essa proposta aí, cara. Não aceitaram, galera, vamos tentar novamente. Como eles não aceitaram 10 milhões, cara, já vou chegar aqui mandando 13 milhões aqui. Esperei uma semana, né? Vamos mandar de novo. Cara, não aceitaram, vamos mandar então 15 milhões, cara. Já é muito dinheiro por ele e mesmo assim não aceitaram, cara. 16, vai ser a última proposta. Se não aceitar, vou em busca de outro jogador. Cara, e não aceitaram, mano. Então vamos em busca aí de outro jogador para lateral direito. Vamos tentar aqui o Kevin Oliveira do CSKA da Rússia, cara. Vamos fazer aqui a proposta para ele. O mínimo tem que mandar aqui são 10 milhões. Já vamos começar mandando 15 milhões, cara. Esse jogador vale a pena contratar. Não aceitaram, vão mandar 18 agora. E boa, o CSKA aceitou aí 18 milhões pelo lateral direito. Jogador da equipe A, 3 anos de contrato, 26 mil por semana. Então tá aí a última contratação da temporada, Kevin para lateral direito. Então tá aí, família, time montado para a temporada, cara. Vai ser esse time aí que vamos em busca do Campeonato Brasileiro. É o único título que falta para concluir aqui os objetivos, né? Concluir as metas. Aqui no plantel, olha só, estamos aí com o valor total da equipe 157 milhões. Também já concluímos esse objetivo, que era de ficar, né, no mínimo 150 milhões no valor total da equipe. Então vou simular essa terceira temporada, cara. Eu encontro vocês no final dela para ver o que aconteceu nessa terceira temporada com o Vasco da Gama aqui no Reconstruindo. Vambora! Finalizamos aqui a terceira temporada no Reconstruindo do Vasco da Gama. Vamos dar uma olhada no que aconteceu.
E finalmente o Campeonato Brasileiro veio, rapaziada. Dessa temporada não passava, montamos um time muito bom e o Vasco foi primeiro colocado aí com 93 pontos no Brasileirão. Segundo foi o Flamengo aqui com 89. Aqui no Z4, Sport Recife, Cuiabá, América Mineiro e Curitiba caíram. Na artilharia do Brasileirão, Thiago Borba do RB Bragantino, 28 jogos e 42 gols pra ele, cara. Jogou demais aí, marcando muitos gols. E nas assistências, Soteldo do Vasco da Gama, 34 jogos, ele deu 21 passes para gol. E aqui na Série B, Atlético Paranaense foi o campeão, Botafogo de São Paulo subiu também, terceiro foi Atlético Goianiense e quarto Avaí. Entramos nas oitavas da Copa do Brasil, já pegando o Flamengo clássico aí, reedição das duas finais anteriores, que ganhamos no primeiro jogo 2-0 para o Vasco e na volta ficou empate 1-1, avançamos 3-1 no agregado. Nas quartas de finais pegamos o São Paulo 3-0 no jogo de ida e 1-0 Vasco no jogo de volta. Na semifinal, pegamos o Palmeiras 2-2 no jogo de ida, família no Allianz Parque. E na volta, vencemos de 1-0 com gol salvador aí do Orelhano aos 95 minutos, dando a classificação para a final para o Vasco da Gama. E dessa vez, vamos pegar o Atlético Mineiro, que passou pelo Red Bull Bragantino. E na grande final, primeiro jogo no Maracanã, 2-1 Vasco da Gama, cara pra cima do Galo. E na volta, mais uma vitória. Então tá aí, família, mais um título da Copa do Brasil. Tricampeonato seguido aqui no Reconstruindo. 2024, 2025 e 2026, tricampeão seguido aí, Vasco da Gama da Copa do Brasil. Na fase de grupos da Libertadores, estava aí no grupo G com River Plate, Milionários e Racing Clube de Montevidéu. Passamos em primeiro com 5 vitórias, 1 empate, 16 pontos. O segundo foi o River Plate com 11. Nas oitavas de finais pegamos o Peñarol, 0-0 no jogo de ida, fora de casa. E na volta em São Januário, vitória do Vasco, avançamos por 2-1. Nas quartas de finais, clássico carioca e no primeiro jogo 4-1 Vasco para cima do Botafogo. Classificação encaminhada na volta 1-0 gol do Maxi Gomes em São Januário. Na semifinal veio o Red Bull Bragantino, cara, e no primeiro jogo já garantimos também aí a nossa vaga para a grande final da Libertadores, 5-1 no resultado. Na volta foi empate e 6-2 no agregado. Estamos na final da Libertadores. E vamos pegar aí o Flamengo, que passou por 6-1 pelo Atlético Mineiro. Então vocês vão acompanhar os melhores lances dessa grande final clássico carioca entre Vasco e Flamengo na grande final da Libertadores. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why to say, fake it till you make it. O que o Flamengo foi freguês do Vasco nesse Reconstruindo não tá escrito, galera. 2-1 Vasco na final, de virada pra cima do Flamengo na final da Libertadores. E mais um título aí da Libertadores para o Vasco da Gama 2025 e 2026. Na artilharia, Paulinho do Atlético Mineiro e Rony Rústico do Palmeiras ficaram empatados aí com 10 gols cada. Aqui nas instalações chegamos no nível 10 da zona do clube e também no nível 10 da academia, revelando bastantes promessas aí, jovens jogadores com altos potenciais. Inclusive, esse foi o melhor deles, o Wellington da Ligna,
Brasileiro, 43 de overall. Em uma temporada ele evoluiu bastante, cara. Se eu não me engano, ele começou com 38 e o potencial dele é de 94 aqui. Essa promessa da nossa base que começou aí com 14 milhões, mas eu não vendi não. Agora vamos dar uma olhadinha aí no top 3 artilheiros do Vasco nessa terceira temporada do Reconstruindo. Top 3 ficou com o Maxi Gomes, cara, que foi reserva nessa temporada, família. Em 32 jogos, 14 vindo do banco, ele marcou 23 gols. Soteldo, top 2, que foi contratação aí para essa terceira temporada, 53 jogos como titular, ele marcou 30 gols aqui com o Vasco nessa terceira temporada. E o grande artilheiro, claro, foi ele de novo, galera, pela segunda temporada consecutiva, o Orelhano. 44 partidas, 10 vindo do banco, ele marcou 45 gols, foi muito bem, destaque da temporada e um dos melhores jogadores aqui nessa nova história do Vasco da Gama, foi bem demais. Ficamos aqui com 76% de vitórias nessa temporada, 59 jogos, 45 vitórias, 11 empates e apenas 3 derrotas na temporada. Conquistamos aí 3 títulos, né? Que foi de novo tudo. Agora dessa vez, Copa do Brasil de novo, Libertadores novamente, só faltava aí o Campeonato Brasileiro e conseguimos. Então, rapaziada, conseguimos aí todos os objetivos. Terminamos aqui a terceira temporada do Reconstruindo com mais de 50 milhões em caixa, terminamos aqui com 54 milhões, então esse objetivo foi concluído. Aumentamos também o valor da equipe aqui total para quase 200 milhões, galera. A meta era chegar até no mínimo 150, então mais um objetivo concluído. E o último desafio era vencer tudo aqui com o Vasco da Gama em no máximo 4 temporadas. Fizemos isso em 3 temporadas, vencendo aí a Libertadores 2 vezes, a Copa do Brasil 3 vezes e o Campeonato Brasileiro 1 vez aqui nesse Reconstruindo. Então todos os objetivos foram feitos aqui no Reconstruindo do Vasco no SM25. Finalmente os torcedores do Vasco voltaram a sorrir, pelo menos aqui nesse Reconstruindo do Vasco no Soccer Manager. Então foi isso, família. Se você gostou desse Reconstruindo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações. Deixa aí embaixo nos comentários o próximo time que vocês querem ver aqui no Reconstruindo do SM25. Na tela final vou deixar mais 2 vídeos para você assistir, passa lá. Então é isso aí, família, ficando por aqui, até a próxima. Valeu, fui, tamo junto, é nóis!